Meu nome é Rodrigo Valadão, vou falar aqui como que a gente faz para fazer a abertura de pet shop no Brasil. Para a gente iniciar, a gente tem que entender qual vai ser a natureza jurídica do contrato e quem vai ser os sócios da empresa, né? Hoje no Brasil a gente tem três principais naturezas jurídicas, que é o empresário individual, né? O empresário individual é aquele profissional autônomo que fala assim, não, eu decidi, eu vou abrir uma empresa. Então, a gente aconselha que nessa natureza jurídica, ela deve ser evitada, porque o nome da empresa é o nome do sócio. Então, o nome do sócio é João Maria da Silva, o nome da empresa vai ser João Maria da Silva. Isso aqui é uma característica especial que vem lá da época de Dom Pedro II, né? Onde o empresário ele não precisa de ter sócio e ele é conhecido pela atividade que ele exerce. Então, supondo que o nome seria João Maria da Silva, seria João Maria da Silva, o veterinário, né? Então está relacionado com a atividade que ele realmente presta. Outra natureza jurídica muito comum é aquela empresa que é limitada. A limitada, ela tem 2 ou mais sócios. Então, 2 ou mais sócios. João e Maria pretendem abrir um negócio, se unem para fazer a abertura desse negócio e desenvolver a atividade. E há uma atividade mais recente, que alguns empresários estão adotando, é a EIRELI. EIRELI é quando é o empresário individual, mas a responsabilidade dele é limitada. Então, no segundo caso aqui, a empresa limitada, ela teoricamente está limitada ao capital, que o sócio se propõe a incluir na sociedade, mas de fato ela não está limitada ao capital. Por que não está limitada ao capital? Porque às vezes ela contrai uma dívida, o capital dela é 20 mil, ela contrai uma dívida de 200 mil reais, com compra de ração, sei lá, com compra de um determinado produto, ela não está limitada à responsabilidade de 20 mil reais, ela está limitada à responsabilidade daquilo que ela de fato contraiu de passivo, né? Inclusive com funcionários e fornecedores de qualquer natureza. A EIRELI da mesma maneira. Aí qual a diferença entre as três, principalmente para a EIRELI? No empresário individual, a forma de capital ela é livre, então o capital ele é livre, pode ser R$1, 10 mil reais ou qualquer valor, né? No caso da limitada, o valor do investimento inicial ele também não tem um valor fixo, um valor certo. Se cada sócio está entrando com 10 mil reais, por exemplo, e são 2 sócios, o valor do capital inicial fica em 20 mil reais, que é para cobrir as despesas, a instalação, a reforma do prédio ou qualquer coisa nesse sentido, né? Compra de produtos veterinários, enfim, de qualquer natureza. E a EIRELI, a gente tem que considerar que tem que ser 100 vezes o salário mínimo do Brasil. 100 vezes o salário mínimo do Brasil. O valor do capital tem que ser 100 vezes. Então, de todas as naturezas jurídicas, qualquer uma natureza jurídica, a pessoa física, o sócio que está entrando, não obrigatoriamente ele precisa de fazer a constituição do capital com dinheiro, com espécie. Ele pode constituir com trabalho, ele pode constituir com dinheiro em espécie, pode constituir com um bem móvel, um automóvel, por exemplo, ou um imóvel, um lote, a casa, a sala comercial, qualquer situação dessa natureza é possível ele fazer a integralização do capital desta forma. No entanto, a EIRELI ela é específica que tem que ser 100 vezes o salário mínimo do Brasil, que hoje está em aproximadamente 100 mil reais, né? Bom, uma situação diferente que a gente tem que explicar é que no Brasil existem formas de lastrear o dinheiro. O dinheiro, de certa forma, ele não é lastreável, né? No entanto, quando a gente declara um capital superior a 30 mil reais, a gente tem que fazer uma declaração no mês seguinte, e o nome dessa declaração é DME,
Então a Receita Federal quer entender da onde veio esse valor de 30 mil reais. 30 mil no caso se for a integralização por CPF. Por CPF. Então, um sócio 30 mil, eu tenho que fazer a declaração de moeda em espécie, se a Constituição for considerada que foi em dinheiro. Se são dois sócios e o capital 60 mil, então, do mesmo jeito, tem que declarar da onde que veio o dinheiro. E no caso da Eireli, da mesma forma. Se a gente considerar que o capital da Eireli foi 100 mil reais, em espécie, o governo quer entender da onde que veio o dinheiro. De que forma que ele entende fazendo essa declaração, que é a declaração de moeda em espécie. Para que não haja lavagem de dinheiro ou alguma coisa parecida desse aspecto, né? Bom, entendendo isso, entendendo qual vai ser a natureza jurídica, a gente tem que decidir o nome da empresa. Nome da empresa. Certo? Qual é o nome da empresa? Excluindo o empresário individual, nas naturezas limitada e Eireli, o nome da empresa e o nome fantasia, eles podem ser igual ou diferente. Igual, diferente ou igual. Então, o nome da empresa, que é o nome empresarial, né, que a gente fala, ou denominação social, alguma coisa parecida. Então, o nome da empresa e o nome fantasia, ele pode ser igual ou diferente, né? Então, aqui na empresa limitada, são 3 sócios. João, Maria e José, por exemplo. João da Silva, Maria Firmino e José dos Santos. Então, a empresa pode ser da Silva, Firmino e Santos Limitada. Ou então, o sobrenome dos sócios com o nome da atividade e limitada. E o nome fantasia, o nome que você escolheu para que as pessoas conheçam a sua empresa. Pet Shop Carinhoso, por exemplo, Cãoso, né? Alguma coisa para ficar divertido e legal, né? Então, você deve de escolher o nome. E além disso, você deve de entender se alguém ou alguma empresa já está utilizando esse nome. Porque se numa consulta prévia, lá no site do INPI, a gente consegue identificar se já está utilizando o nome. Porque às vezes você faz um marketing na região, né? Faz uma propaganda, aí no final das contas alguém já está usando o nome, você vai ter que pedir para retirar do nome. Alguém pode pedir para você retirar o nome. Então tem que ficar muito atento ao nome e à propriedade desse nome. O processo de abertura, o processo de abertura de empresa, ele não garante o registro da marca. São processos diferentes, então são 2 processos. Um é o registro da empresa, o outro é o registro da marca. E os valores também são diferentes. Para a empresa a gente vai detalhar aqui direitinho, e para o registro da marca é um processo mais simples. Mas é possível os 2 processos andarem juntos. Até para quando você vai decidir o nome da empresa, com a tecnologia que a gente tem hoje, você já vai ter que entrar lá no site do Registro BR, verificar se aquele nome da empresa, se ele já está sendo utilizado por algum domínio público, né? Por algum domínio na internet. Então isso tudo são detalhes para que você possa ganhar mais dinheiro, né? Bom, então decidir o nome da empresa, a gente vai decidir quais as atividades... Você quer perguntar alguma coisa? Pois sim. O nome da empresa, ele tem que ser... não pode existir em Goiânia ou no Brasil inteiro? Então, você fez uma ótima pergunta. O nome da empresa, de uma maneira geral, não pode existir em nenhum lugar do mundo. Ele tem que ser exclusivo seu. Entendeu? Porque tem muitos nomes bacanas, né? Cão Rinhoso, vamos supor, né? Que seja o nome de um pet shop. Cão Rinhoso. Ou Gato Mimoso, sei lá. Tem gente que gosta de trabalhar com gatos, não é? Tem gente que gosta de trabalhar com cães, né? Então, esse nome tem que fazer uma consulta para entender se alguém já está usando ele no Brasil. O INPI ele faz as consultas brasileiras, né? De uma maneira geral,
a gente faz consultas no Brasil. Mas existem situações de marcas internacionais que têm registro no Brasil, né? Então a gente não pode usar nome similar a marcas internacionais também, que senão a própria marca internacional pode entrar com recurso pedindo para excluir o nome. Isso, a gente já teve clientes desse jeito. Ok? Bom, então o próximo passo, vamos considerar que esse aqui é o primeiro passo, né? O segundo passo é a gente fazer o raciocínio se teve ou não, qual é o valor do capital, quanto que estão pretendendo faturar, ou quanto que estão pretendendo integralizar como capital. O terceiro passo aqui, a gente vai entender qual é o nome da empresa. Então, entendendo o nome da empresa, a gente vai entender no quarto passo o que exatamente a empresa vai fazer. Qual é o objeto dessa empresa? Ela vai ser uma clínica? Ela vai ser um comércio? Ela vai ser uma empresa que se propõe a embelezar animais, né? Então, isso a gente entende que é o objeto da empresa. O que a empresa nasceu para fazer? Para que ela veio? Ela veio para comercializar produtos alimentícios para os animais, né? Então a gente define aqui, ó, o objeto. Tendo em vista o objeto, a gente começa de fato as formalidades para entender em uma pesquisa prévia, para ver se pode ou não aquelas atividades serem exercidas em determinado local, né? Então, de posse da informação do objeto, natureza jurídica e valor do capital que a gente vai investir, a gente faz um processo na prefeitura local, em qualquer lugar do Brasil é a mesma orientação. A gente faz uma consulta prévia, né, na prefeitura. Então, aqui ó, consulta prévia, que a gente chama uso do solo. Em alguns lugares é uso do solo, outros é só consulta prévia, uso do solo. Então, a partir do uso do solo, a gente vê quais são o cruzamento das informações do objeto com aquele espaço que você está disposto a colocar a sua empresa, né? Porque a gente tem que entender se o local está propenso para receber a empresa. Porque muitas empresas às vezes abrem o negócio e de repente não pode exercer atividade clínica no local. Entendeu? Existem opções que a atividade ela pode estar como clínica e na verdade fazer uma observação. Algumas cidades elas permitem que tenha no contrato social atividade clínica e a clínica efetivamente ser na residência do cliente. Então, atendimento VIP personalizado, que é alguns casos de alguns pet shops. Então, eles abrem com atividade clínica, atividade do banho e tosa, atividade... Qual outra atividade? Comércio, prestação de serviço e o serviço veterinário, né? O embelezamento e o serviço veterinário. A parte do veterinário ele pode trabalhar como home care, né? Em humanos a gente fala home care, então animais home care também, né? Bom, decidido se pode ou não fazer a abertura, aí o que a gente faz? A gente... Opa, estou pulando passos aqui, né? Então, no quinto passo a gente faz um processo que chama viabilidade na junta comercial. Viabilidade na junta comercial. A viabilidade, ela traduz em uma informação do que está no objeto e algumas regrinhas básicas da natureza jurídica, do nome empresarial. A gente já começa a ter a formalidade se pode de fato ou não abrir o negócio naquele local e nas condições, no nome, né? Porque a junta comercial local, ela faz uma pesquisa do nome para ver se alguém... A Samara me perguntou se... Posso falar seu nome? Ela me perguntou... Qualquer coisa a gente... Me perguntou se a consulta era local ou se era nacional. Na junta comercial, ela faz a consulta do estado.
Às vezes pode ter uma clínica ou um pet shop em outro estado e as juntas elas não se comunicam. Então ela vai te dar informação para você que está procurando o nome, ela vai te dar informação local, estadual. Então às vezes está na divisa de Minas com Goiás, por exemplo. De um lado pode ter uma empresa e do outro lado, se fizer a consulta, a junta não vai cruzar as informações. Então ela vai permitir que se abra. Ela não vai permitir se coincidir com empresas locais, aí ela não permite a abertura, ela pede para trocar o nome. Então a partir da viabilidade, a gente já faz um pedido na Receita Federal, que é o 6º passo aqui, ó, para liberar também o CNPJ. Então a gente passa a viabilidade, em conjunto já solicita a autorização do CNPJ, né? E enquanto isso, o escritório de contabilidade está formalizando o contrato com os sócios. Então aí aqui a gente já está no momento de fazer o contrato. Alguns contadores estão autorizados a fazer o contrato se a empresa se declarar como microempresa, sem a necessidade de ter um advogado assinando no contrato. No entanto, algumas cláusulas, algumas informações, é importante que o advogado participe desse momento de criação e elaboração. Porque o advogado também é muito importante em vários processos, inclusive nesse. No entanto, o contador ele está habilitado para gerar o contrato, se for o contrato de microempresa e o contrato onde não tenha cláusulas mais complexas. Porque o órgão regulador das aberturas de empresa no Brasil, que no momento chama DREI, ele já emite modelos de contrato, onde esses modelos os escritórios de contabilidade utilizam, inclusive o nosso, que é o Dinastia Contábil, né? Bom, após o contrato, após a leitura do contrato, o contrato vai para o cartório, junta com o contrato identidade, CPF, comprovante de endereço residencial dos sócios. Além disso, a gente já vai ter a consulta prévia do uso do solo. E com a consulta prévia e a viabilidade aprovada, a gente tem que apresentar também o comprovante de endereço comercial, que é um talão de água, luz ou telefone, né, da onde a empresa será instalada. A partir do contrato, a gente gera as guias para pagamento lá na junta comercial, né? E faz o protocolo da empresa. O 8º passo ele foi determinado aqui de forma proposital, que o 8º passo é o momento que a empresa vai ser eternizada. O número 8 significa eterno, né? Então o 8º passo é o registro da empresa. Então a partir do registro da empresa, a gente entende que a empresa está se preparando para fazer a abertura das portas, né? E prestar um bom serviço para a comunidade, da qual ela se colocou à disposição no objeto de fazer para aquela comunidade. Bom, o registro do contrato na junta comercial, ele é seguido de taxas, como eu falei. Aí vai ter uma taxa na junta comercial. Junta comercial. Mais uma taxa na Receita Federal do Brasil. Logo após sair o registro da junta, o contador responsável, ou o profissional responsável, ele vai dar entrada nos outros processos para seguir adiante. Algumas juntas comerciais do Brasil, ela já sai do 8º passo e ela continua em um passo só para gerar a inscrição na prefeitura e na Secretaria da Fazenda, que é a Cefaz. Então, o registro em muitos lugares no Brasil o registro sai da junta comercial, passa para a prefeitura e passa para a Cefaz. Na Cefaz, em geral, vai ter apenas uma inscrição, que é a inscrição estadual, que muitas pessoas conhecem e você já deve ter ouvido falar.
Então, a Cefaz cria a inscrição estadual. Ela vai verificar, no caso de atividades comerciais, com a venda de produtos, se a atividade ela pode ser ou não desenvolvida naquele ambiente. Lembrando que pet shop em nenhum momento pode ser feito em escritório compartilhado. Ele sempre tem que ser feito em escritório, em um local exclusivo e específico, né? 2 colegas querem abrir um pet shop, cada um com um nome? Não, não pode. Tem que ser uma empresa só em um ambiente. Na prefeitura, a prefeitura ela vai ficar responsável por fazer a inscrição municipal, né? Além da inscrição municipal, em alguns lugares, na maioria dos lugares, precisa da vigilância sanitária municipal, né? Vigilância sanitária municipal. Em alguns lugares precisa de ter a vigilância ambiental, vigilância ambiental ou secretaria do meio ambiente. Do mesmo jeito, alguns lugares pode ser secretaria municipal secretaria municipal de saúde, enfim. Mas a ideia é de que a secretaria municipal de saúde emita um parecer, um alvará informando que aquela atividade pode ser desenvolvida no local onde a empresa foi constituída. Bom, em alguns lugares, esse processo é o que você estava me perguntando, sobre a quantidade de tempo para cada processo, né? Que foi uma pergunta muito boa. Em alguns lugares, o processo ele pode demorar 3 meses para sair um alvará, 6 meses, ou varia em todo o Brasil. Mas o Banco Mundial ele fez uma pesquisa, a pesquisa é da Doing Business, onde informa que no Brasil se demora até 145 dias para abrir uma empresa no Brasil. No caso aqui, em Goiânia, a gente faz algumas partes do processo de forma muito rápida. Então a gente faz o registro na Junta Comercial e na Receita Federal em no máximo 24 horas. A inscrição da prefeitura com a inscrição, a primeira inscrição, sendo uma empresa nova, né? A inscrição da Secretaria da Fazenda, ela sai em até 3 dias úteis, e a Prefeitura de Goiânia, no caso, ela libera a inscrição municipal em aproximadamente de 3 a 5 dias úteis. A vigilância sanitária, ela demora um pouquinho mais, às vezes 1 mês, às vezes 2 meses. E aqui em Goiânia não é obrigatório fazer a vigilância ambiental. Não precisa de ter vigilância do meio ambiente, não precisa de ter autorização do meio ambiente. Em várias situações, não precisam de ter. Bom, qual é o momento de abrir a empresa? Foi a pergunta que você me fez. A gente pode abrir a empresa antes de sair todos os alvarás de funcionamento, porque a gente entende que a junta ela registrou o contrato, a Receita Federal autorizou de certa forma a fazer a abertura da empresa, do mesmo jeito a Cefaz, do mesmo jeito a prefeitura. O fato de ter a liberação da inscrição municipal da prefeitura, da sua prefeitura ou da prefeitura de qualquer lugar, ela não é de fato um alvará de funcionamento. Quem libera o alvará de funcionamento permanentemente é a prefeitura. Então o foco aqui é a prefeitura da sua cidade. Então a Cefaz, Junta e Receita, tudo são informações mais rápidas e ágeis. A prefeitura é o que a gente tem que dar bastante atenção. Então, a inscrição, logo que sai a inscrição municipal, a gente pede a inscrição da vigilância sanitária. E aí, a partir da vistoria da vigilância sanitária, o processo ele volta para a prefeitura, né? E aí que você tem a possibilidade de fazer a abertura da empresa, porque você só pode abrir a empresa depois que tiver o alvará de funcionamento. Então, assim, via de regra é assim que funciona no Brasil. Muitas empresas abrem as atividades, iniciam as atividades antes de sair o alvará, porque é um tempo longo, né? Esperar 2 meses, 3 meses, 6 meses
mas o recomendável é abrir a empresa após sair o alvará de funcionamento. Bom, após a abertura da empresa, a gente já sugere que seja feito em seguida, aqui como o 9º passo, eu já vou colocar aqui o 10º passo. O 9º passo aqui é o certificado digital, né? Além do certificado digital da empresa, você já deve de ter um programa financeiro para que você entenda como que vai funcionar o fluxo de entrada, saída, vendas, cadastrar clientes. Isso tudo é muito importante na empresa, né? Então, o certificado digital mais um programa. Aqui no nosso escritório a gente está utilizando um programa que chama Águia360.com.br. É um programa que muitos clientes estão gostando e ele é online e ele é para o Brasil inteiro. Então, cortou aí, eu não sei se deu para entender, mas a gente aqui estava falando sobre o 9º passo, que é fazer o certificado digital e ter um programa. E aqui no nosso escritório a gente usa e indica para os nossos clientes o Águia360.com.br, que é um programa online, um RP online, e você faz várias coisas. Você inclusive faz a importação do banco, que você vai precisar de ter uma conta bancária em nome da empresa. Então, deve-se abrir uma conta logo à abertura da empresa, abrir uma conta bancária, para que o sócio separe os bolsos. O que está no bolso de Chico não é da empresa, entendeu? Então, assim, você tem que fazer o dever de casa de se preparar para que o dinheiro da empresa seja da empresa e o dinheiro do sócio, né? Logo aqui após o 10º passo, já com a conta aberta, a gente, no escritório de contabilidade, faz alguns reforços, algumas orientações. Por exemplo, decidir qual vai ser o valor do Prolabore de cada sócio, é uma informação muito importante. Às vezes tem sócio que começa na atividade e trabalha de carteira assinada, ele pretende ganhar o dinheiro ou a distribuição de alguma forma. E existem formas que o sócio retire o dinheiro, trabalhando de carteira assinada, e não pague nenhum imposto, fazendo a transferência das informações de lucro que o contador, aqui que nós da Dinastia Contábil passamos, a partir das informações da distribuição de lucros de tempos em tempos, de 2 meses, 3 em 3 meses, por exemplo, é possível a gente repassar o valor da remuneração do sócio através de antecipação de lucros, né? Que é uma coisa muito interessante. Entenderam? Ficou claro? Bom, acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida? Então, eu vou colocar aqui, ó, o 11º passo como observações, porque o profissional contador, observações. O profissional contador, ele tem várias informações técnicas que pode melhorar a sua vida e a vida da sua empresa. E aqui em Goiânia, como eu falei, a gente abre empresas em 24 horas, a gente cria o CNPJ, Receita Federal já cria a inscrição municipal em 24 horas. E pra gente será um prazer caso você queira fazer negócio com a gente. Muito obrigado.